Olá, organizadas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao meu canal. Que alegria falar esse bordão aqui no YouTube. Confesso que eu estava morrendo de saudade e ansiosa por esse retorno. E agora, finalmente, ele aconteceu. E eu posso dizer para vocês que sim, estamos agora com conteúdos aqui no YouTube. E para iniciar, essa estreia aqui, para a gente dar esse start, esse retorno, por que não falar um pouquinho de mim? Afinal de contas, fazem aí quase um ano que eu não apareço aqui no canal. Estou sim assídua com frequência lá no Instagram, mas não é todo mundo que acompanha. Eu sei que tem um público que é meio dividido, tem pessoas que só acompanham pelo YouTube, então nem sabem por que eu sumi, na verdade nem tem um motivo mesmo, foi falta de planejamento, posso dizer assim. Tava bem difícil conciliar, mas agora, graças a Deus, não estou mais sozinha. Tenho uma equipe chamada meu marido, que está aqui por trás das câmeras, me ajudando. E nisso a gente conseguiu planejar esse retorno aí com a frequência que vocês merecem. Então, eu acredito que é de segunda a sexta, amor? Temos vídeo, então, de segunda a sexta, às 18 horas, aqui no canal. E como esse start, vamos falar um pouquinho de mim, então, para você me conhecer, para você ficar por dentro, até mesmo as meninas que me acompanham no Instagram, que não sabem de toda a minha história, também poderem me conhecer um pouquinho mais. Bom, meu nome é Luciane Silva, como está aqui no canal. Na verdade é Luciane Norberta da Silva, mas acho que a gente não precisa, né? Meu pai vai ficar triste, tadinha. Norberta da Silva, tá? Mas eu uso Silva só porque é mais fácil. Eu tenho 27 anos e atualmente eu moro em Sorocaba. Mas antes disso eu morei a minha vida inteira em Osasco, né? Osasco ali, São Paulo. Bem pertinho de São Paulo ali, né? 5 minutinhos de São Paulo. E tem uns cachorro-quente muito gostosos lá, confesso que eu sinto saudade. E também dos meus pais que moram lá, minha sogra, todo mundo mora lá e eu vim parar aqui em Sorocaba, gente. Mas antes disso, vamos voltar, né? Porque muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Primeiro, a primeira coisa que aconteceu, assim, que eu acho que foi o maior marco na minha vida, foi que eu engravidei com 16 anos. Graças a Deus, eu tô com o pai da criança, gente. Porque, olha, foi uma responsabilidade muito grande. Meu primeiro namorado é o Gustavo, né, meu marido. E aí a gente, né, não tinha muita, assim, maturidade, né? A gente achou que não podia acontecer com a gente. E aconteceu. Engravidei, tive a minha filha. Saí do hospital no dia do meu aniversário de 17 anos. E nisso, quando os meus pais descobriram que eu estava grávida, lógico que não foi nada fácil, mas depois, né, que tivemos que aceitar, afinal de contas, como diz minha mãe, foi melhor uma criança do que uma doença. Acho que isso foi o que confortou minha mãe. E o meu pai, eles tinham uma casa que eles alugavam na época, e aí eles decidiram dar essa casa pra gente morar por enquanto. E eu morei nessa casa por 8, né? Só que, gente, eu vou precisar de ajuda, porque eu não tenho roteiro, eu só tô falando aqui. A gente morou nessa casa por 8 anos, foi nessa casa que a gente teve ali toda a primeira infância da minha filha. Foi uma casa onde a gente teve muitas alegrias, mas também muitas dificuldades. Afinal de contas, gente, eu era uma criança, né? Uma adolescente ali, eu não tive essa parte de juventude ali, né? Então, foi difícil eu ter essa noção ali, essa responsabilidade que era realmente estar à frente ali de uma família, ter uma criança para criar, ter... Eu não entendia muito bem o que era o papel da mulher na casa e meu marido também não entendia qual era o papel dele. A gente só estava ali sobrevivendo. E nesse meio tempo ali, meu marido passou por muitos empregos. Graças a Deus, ele foi sempre um homem que sempre correu atrás de procurar o melhor pra gente, porque não é fácil você ter uma criança. Eu não amamentei a Ana, né? Eu parei de amamentar ela com 3 meses, porque eu realmente não conseguia, eu não, mesmo tomando remédios, estimulantes, eu não conseguia. Eu tive meio que uma depressão ali pós-parto e não tinha como eu amamentar ela. Então a gente teve que lidar ali com o Aptamil. Quem tem filho vai entender o que eu tô falando, que era bem carinho, era uma lata quase por semana, menos ainda. Então a gente tinha que ralar muito e nisso ele sempre foi muito esforçado, sempre foi mudando muito de emprego, procurando sempre o melhor pra gente. A Ana Júlia foi pra escolinha com 7 meses para que eu pudesse também trabalhar e assim os dois podermos prover para nossa casa. Eu acho que foi em torno de 2017 que a gente reformou a casa.
Em 2017 ali foi quando deu um boom assim na nossa vida, assim, onde o Gustavo foi para uma empresa que ele precisava ter um carro para trabalhar nessa empresa. Então, assim que ele entrou, o chefe dele deu ali um acordo com ele, e aí foi acho que R$ 10.000, né, amor? Onde foi descontando do salário dele e a gente pôde ter o nosso primeiro carro, que é o Guinar. Tem fotinho dele, gente, eu tenho fotinho dele. É um meu queridinho, assim, foi o nosso primeiro carro juntos, porque o Gustavo tinha o dele, mas quando eu engravidei ele teve que vender. Na verdade, ele passou para frente o financiamento, porque a gente não tinha condição de pagar o carro na época. Então, em 2017 ali a gente teve o nosso primeiro carrinho e foi quando começou a dar certo ali, né? Começou a aparecer um dinheirinho a mais e finalmente a gente conseguiu reformar a nossa casinha. Era uma casa, gente, de 3 cômodos. Nessa época eu já tinha Instagram, mas já já eu conto aí como eu comecei na internet. É só para vocês entenderem essa introdução. A gente tinha uma casinha de 3 cômodos, era cozinha, um banheirinho, uma sala e um quarto. Só que esse quarto ele era muito pequeno. Então a gente resolveu fazer cozinha, banheiro e quarto. Então o meu quarto ficou na sala, onde seria uma sala virou o meu quarto. Então era um quarto, tinha cama, guarda-roupa, não tinha sofá, nada disso. E o quartinho era realmente o quarto da minha filha. E aí a gente reformou tudo, porque era muito antigo, né? Então era tudo laranja, a casa era muito escura, não tinha muita luz. E aí eu fiz tudo branquinho, a gente pôs piso, ficou lindo. E ali, logo mais à frente, a gente começou a ter uma. A gente começou a sentir que estava faltando alguma coisa ali na nossa vida, a gente não estava meio que entendendo o que era exatamente, mas foi nisso que realmente Deus começou a entrar na nossa vida. A gente já frequentava uma outra religião, não éramos tão assíduos, mas a gente começou a sentir que a gente precisava de mais, que a gente queria mais, que a gente tinha, sabe, uma sede dentro da gente, mas a gente não entendia exatamente o que era aquilo. E foi em 2018 que a gente conheceu a igreja. Nessa época, o pai dele frequentava a igreja, ele chamava muito a gente para ir lá. Até que teve um almoço, lembro como fosse hoje, era um almoço nordestino, e foi a primeira experiência que nós tivemos em uma igreja evangélica. Até então, o Gustavo nem tanto, mas eu sempre tive muito preconceito na igreja evangélica. Não gostava muito, não me agradava muito. Eu achava que só queria o meu dinheiro. Vou ser bem sincera com vocês. Então não era algo que me agradava, mas ali foi um dia que me tocou muito. Eu lembro que eu chorei o culto inteiro, assim, foi muito marcante. E depois disso a gente começou realmente a frequentar todo domingo a igreja. E foi ali que nossa vida começou realmente a mudar, né, a ser transformada. A gente começou a perceber que não adiantava a gente remar, não adiantava a gente querer andar com as próprias pernas, que tinha que ser Deus na frente, ele tinha que estar agindo ali, tinha que ser os planos dele. Quando era a gente que fazia, não dava certo, e vocês vão saber exatamente por que agora. Bom, eu comecei na internet logo um pouco depois que minha filha nasceu, acho que ela tinha em torno de 3 aninhos ali. Foi quando eu realmente estava muito sozinha, não tinha muito o que fazer. E você sabe, né, gente? Cabeça vazia, oficina, vocês sabem de quem, né? Enfim, quando começou ali, o meu casamento não estava muito bom. E aí meu marido sempre acompanhou muito jogos de LOL. Ele gostava muito, via muitas lives. Não era Twitch, era no YouTube mesmo, né? E aí ele falou: olha, tem de maquiagem também, por que você não vê? E aí eu comecei a entrar nesse universo, comecei a ver vídeos de várias meninas falando de maquiagem, faziam vlogs, tava muito em alta ali a Boca Rosa, a Nina Secrets, a Kari Bakini também falava bastante, ainda, né? É a única que eu acompanho ainda muito, é a Nina e a Kari. Mas aí eu falei, eu vou fazer também. E nisso minha mãe tinha uma câmerazinha, depois eu peguei uma da minha cunhada também, que é parecida, é uma Canonzinha pequenininha. Tira foto, mas a gente gravou na Libra. E nasceu o meu canal no YouTube, na época o blog também, não tinha Instagram, e o nome era Mulheres e Seus Desejos. Não me pergunte por quê. A gente, eu não sei, eu fiquei pensando assim, acho que a mulher deseja ser mais feliz, né? Cuidar de si mesma, mas, gente, deu muito errado. Porque, assim, na busca no Google, era só homem tarado. Eles não era o meu foco aquilo ali. Eu queria que as meninas me achassem, não era elas que estavam me achando. E foi assim, primeiro eu não entendi que era realmente um trabalho, que eu tinha que estar ali todos os dias, então já começou a dar errado por aí, né? Porque você tem que ter frequência aqui na internet. E eu não era boa em maquiagem, queria falar de maquiagem.
Eu não tinha dinheiro para comprar maquiagem, então como que eu falava de maquiagem se eu não tinha maquiagem? Eu não precisava nem ter as marcas gringas assim, mas eu não tinha nem a BR, né? Nem as mais baratinhas eu conseguia ter. Então eu não conseguia acompanhar o mercado. Mas mesmo assim, ainda ia, porque eu consegui credencial para ir nas beauty fairs, se eu não me engano, eu fui em 3, voltei, gente, cheia de sacola, ia de metrô, nossa, mas voltava feliz da vida, com os braços assim doendo, de sacolinhas de produtos, aí fazia as resenhas e tudo mais, mas é aquilo, eu não tinha a responsabilidade, eu não tinha a frequência de estar aqui. Então, fazia uma vez na vida, caía um vídeo aqui, 3 meses depois vinha outro, então, obviamente, não crescia o canal. E até que chegou uma época que ele foi banido. Eu acredito que eu usei alguma música com direito autoral na época ali, ele parou de ser monetizado. Então, esse canal foi perdido. Não adiantava eu postar nele que eu não ia ganhar nada. Então, eu larguei mão, sabe? Fiquei um bom tempo fora ali da internet, postava uma coisinha ou outra no Instagram, mas não usava isso como realmente uma ferramenta de trabalho. As coisas na minha casa não iam muito bem, não, confesso, viu? Porque isso foi antes da minha conversão. Lembra que eu voltei lá, a Ana estava com uns 3, 4 aninhos. O casamento não ia muito bem, confesso. O marido chegava em casa, gente, ele falava assim, olha, que ele descansava no serviço. E isso, eu pensando hoje, eu vejo como isso é forte, mas na época eu não tinha muita noção daquilo, porque, como eu falei para vocês, eu não sabia qual era o papel da mulher na casa, eu não sabia qual era a minha função. Porque, para mim, hoje, meu marido trabalha home office, então, quando ele sai para trabalhar, visitar um cliente, se a casa, eu corro para tentar ao máximo possível deixar a casa arrumada, se eu puder um café, sabe? Porque não tem nada melhor do que você chegar na sua casa e ser bem recebido. E você cuidar da sua casa é uma forma de você mostrar amor pela pessoa, né? Por quem mora com você. Então, não é um serviço, eu não considero um serviço assim de empregada, sabe? Ah, estou fazendo as coisas, ninguém me dava. Não, eu acho isso uma forma de amor. Então, quando ele sai hoje, eu procuro deixar o mais aconchegante possível, a casa cheirosa, ter uma coisa para comer, eu de banho tomada, arrumada, esperando por ele, mas na época não era assim não, gente. Ele chegava em casa, não, eu não consigo nem descrever. Eu era muito porca, vou ser bem sincera com vocês. Eu não tinha esse senso de limpeza que eu tenho hoje, não tinha senso algum de organização. O banheiro, ele tinha uns bichinhos assim, né? Meu marido tá atrás ali confirmando, ele tinha uns bichinhos assim. Então, eu queria chorar. Não foi fácil. E hoje eu digo para vocês que era Deus ali. Era ele sustentando a gente, porque ele sabia que tinha algo mais pra gente. Só que eu e ele não tinha noção alguma. E depois que eu comecei a pesquisar mais, tanto sobre cuidados de casa, fui tentando ali e ali eu criei um Instagram chamado Caseus16. Porque esse Instagram não era como é hoje o meu. Ele era porque eu precisava de uma motivação a mais. Então eu limpava a casa e postava lá, postava fotinho lá. E foi assim que eu fui criando gosto e fui entendendo realmente que era importante o que eu fazia. E eu fui querendo passar para as pessoas que me seguiam essa importância. E depois de um tempo eu mudei de Casei aos 16 para o nome Você Organizada, que eu quis trazer, né, ser um pouco mais profissional nisso. E nessa época eu estava com quase 50 mil seguidores no Instagram, só que não foi 50 mil seguidores conquistados de uma forma que eu posso dizer para vocês honesta. Eu comprei alguns seguidores ali, não foi exatamente comprar porque não eram seguidores fakes, mas eu fiz uma automação no meu perfil, então esse robozinho ele entrava nas contas de outras pessoas que eu gostaria que me seguisse, então era realmente do meu nicho ali, do meu nicho não, como que chama? Minha persona, e elas clicavam, esse robozinho clicava no perfil delas, dava like, a pessoa olhava lá, me via e começava a me seguir. Nessa época funcionava muito isso, meu perfil cresceu bastante. E eu também fazia alguns sorteios, né, tipo de
Sabe aquele sorteio? Acho que ainda tem hoje, que você tem que seguir 50 mil contas para ganhar um liquidificador. Então, eu fiz muito desses sorteios também. E aí, como entrava muitas contas grandes, essas contas grandes divulgavam, porque tinha dinheiro envolvido, para essas contas maiores, a minha era só, coitada, só uma laranja ali no meio, começou a chegar muita gente. E aí Deus falou para mim que não tinha que ser daquele jeito, não poderia ser daquele jeito. E aí eu simplesmente encerrei a conta, avisei por alguns dias ali que essa conta seria encerrada e parei de trabalhar nela e criei a conta que hoje vocês me acompanham. Se você não me acompanha, vá lá, que é o meu nome mesmo, Luciane N. Silva. Tive que honrar meu pai, gente, o N tá ali no meio. Então tá lá, hoje já com 10 mil seguidores, todas que vêm, eu falo que é resposta de oração, porque sempre que eu vou orar eu falo, Deus, coloque quem realmente precisa estar ali, quem realmente precisa ouvir minha mensagem. Então, cada um que chega ali, eu sei que é a resposta dele, e se demorar a crescer ou se crescer rápido, é ele também. Eu não tenho essa pressa como eu tinha antes, essa fome de querer ter um número grande ali, que era só para massagear o ego mesmo. Então foi a partir disso que eu comecei a querer cada vez mais aprender sobre organização para realmente ensinar as pessoas que você limpar a casa não é você fazer favor para as pessoas, não é você se humilhar, não é ser dona de casa, não é porque você não trabalha fora que você é inferior a outras mulheres. Então, eu trago isso no meu perfil, procuro falar isso e mostrar realmente a minha realidade ali como dona de casa, como mãe. Minha filha hoje está com 10 anos, então deu certo, consegui. Entre altos e baixos, está aí. E aí eu me profissionalizei. Eu fiz um curso de personal organizer. Eu fiz pela Priscila Saboia. Inclusive, em breve quero fazer algumas extensões. E também fiz o da Luísa Nunes, que é sobre produtividade, porque era algo que eu precisava muito e que eu mostro muito para as meninas, porque trabalhar em casa, nem que seja cuidando da casa, é algo que é muito difícil. Você se organizar para você ter tempo para você, porque senão você dorme e acorda nas funções da casa, né? E acaba não sobrando tempo para vocês. E aí que surgiu o que está hoje, que vocês acompanham. Tanto o canal, que estava paradinho, mas agora vai voltar, graças a Deus, quanto o meu Instagram. E aí a vida profissional foi foi indo, né? Quando, né, o relacionamento também, né, agora voltando ali, ih, não falei dos gatos ainda. Tá muito difícil, gente, é muita coisa para contar. Hã? Eu tô falando há pouco tempo? Tem que falar mais? Tem que falar menos? Meu Deus, tô esticando. Gente, Gustavo tá mandando falar mais rápido, que o vídeo tá muito longo. Se você chegou até aqui, comenta eu aqui pra mim não me sentir sozinho, porque ele já tá achando que ninguém mais vai assistir esse vídeo. Só quem tá interessada mesmo, né? Vamos lá. Depois, acho que em 2019, foi no cartão, né? Tá. Em 2019, eu fiz uma grande besteira de pegar o cartão do meu pai emprestado. Não peguem um cartão emprestado de outra pessoa e não emprestem o seu cartão. Gente, eu peguei o cartão. Eu nem lembro tanta coisa que eu comprei, mas não, só sei que no final deu ali em torno de 20 mil reais em dívida nesse cartão de crédito. E a gente não sabia como a gente ia pagar, mas eu precisava pagar porque não era meu nome que estava em jogo, né? E foi ali que eu comecei a ver que não tem como a gente andar com as nossas próprias pernas. Tem que deixar e entregar e confiar em Deus, porque eu me desesperei, eu não sabia como eu ia pagar. E nessa época eu tinha uma câmera, uma Canon T5i, linda, o nome dela era Rebeca, porque eu dou nome às minhas coisas. E essa câmera eu peguei e falei, vamos vender. A gente tem que vender essa câmera, ela vale um dinheiro. E vamos vender, a gente precisa vender para pagar meu pai, precisa pagar meu pai, eu não dormia direito. Nossa, foi muito difícil, porque mexe com outras pessoas, né? E a gente precisava se livrar daquela dívida logo, então o Gustavo anunciou na OLX e Mercado Livre. E no que ele anunciou na OLX, gente, foi muito rápido, entraram em contato com ele. Eu quero a câmera, eu pago, vou pagar pelo Mercado Livre, se eu não me engano. E ele estava no trabalho, ele só me mandou mensagem, vendi, consegui, vendi, vai um Uber aí.
prepara a câmera, põe ela na caixinha dela, pega o tripé também, manda o tripé junto, porque eles vão mandar um Uber para pegar essa câmera aí. Eu fiz isso, peguei e entreguei pro Uber e o cara levou a câmera e a gente caiu num golpe, porque chegou um e-mail com todo o template de Mercado Livre, tudo certinho, falando de pagamento e tal, mas aquilo tudo era fake. Então, hoje eu digo que eu fiz uma doação de uma Canon T5i e ali nossa, eu chorei muito no dia, porque a gente ficou, caramba, olha o que a gente fez. E olhando para trás a gente sabe, porque não era para me vender, era para mim estar com essa câmera hoje, era para mim estar gravando esse vídeo com essa câmera hoje. Mas a gente quer andar com as próprias pernas, né? Quer fazer as coisas pelos nossos meios e não pela forma que Deus quer. Eu precisava passar por aquilo. Eu estava querendo pegar atalho, mas eu precisava estar ali. Precisava estar naquele caminho ali, porque tinha algo maior lá na frente, mas eu não via. E depois, gente, apareceu, tipo, eu e o Gustavo nunca tivemos nome para pegar empréstimo. O banco ligou, deu o valor certinho, a gente quitou a dívida. Foi em coisa assim de semanas. E um tempo depois que a gente achou que, nossa, a gente estava no buraco, começou a aparecer várias oportunidades. E uma delas era de mudar. Até então, ainda morava na casa do meu pai, não pagava aluguel. A gente morava ali, eu não digo de favor, eu digo que meu pai me prestou a casa. Eu não gosto de falar que era de favor. E aí o Gustavo trabalhava na região de interior de São Paulo. Então ele atualmente ainda trabalha, ele pega Sorocaba, Itu, São Roque, uma região grandinha aqui do interior. E aí ele ia para trabalhar na terça, voltava na sexta, e eu ficava essa semana sozinha. E aí eu tinha vindo para Sorocaba somente uma vez, que eu me lembro. E aí eu lembro até que no dia que eu vim aqui, eu falei, eu morava aqui tranquilamente, que eu gostei da cidade. E tempo depois a gente estava mudando. Apareceu a pessoa que eu vim aqui, é o pai de um amigo nosso. Eu vim almoçar aqui e aí o Gustavo entrou em contato com ele e falou: "Tô pensando em mudar para Sorocaba". Ele falou: "Eu conheço um cara que está construindo uma casa para alugar". A gente entrou em contato com ele, a gente veio ver essa casa aqui, ela estava no reboco, estava subindo ainda e ele falou: "A casa é para vocês. Eu reservo essa casa para você". E aí foi em torno de 6 meses, eu fiz o que eu não fiz em 8 anos ali morando ali. Eu fiz o meu enxoval dos sonhos, comprei as coisas que eu queria, comprei tudo, gente. Eu comprei armário, comprei prato, cada mês eu comprava uma coisa. A casa foi se enchendo de caixas e chegou dia 4 de novembro, dezembro. Gustavo tá ali, me lembrando. 4 de dezembro de 2021. 2020, porque deu 2 anos. Tá, volta. Quando foi no dia 4 de dezembro de 2022, estávamos nós três. 21. 20. Corta aí, né? Quando foi dia 4 de novembro de 2020. Ai, Jesus! Eu tô ficando meio vesga da luz. Quando foi dia 4 de dezembro de 2020, estávamos nós três pegando o nosso Guinarzinho, nosso Cliozinho, um caminhão de mudança e vindo para Sorocaba. Literalmente ali a gente estava andando sozinho, sabe? A gente viu que a gente tinha que andar sozinho, porque até então eu morava embaixo dos meus pais, 5 minutos da sogra, a gente tinha uma rede de apoio ali. E a gente resolveu caminhar com as próprias pernas. A gente veio, a gente começou a pagar aluguel, a gente viu que as coisas iriam apertar, mas a gente sabia que a gente tinha um pai que estava cuidando de tudo, que estava preparando tudo e que aqui não era à toa. Então a gente veio, foi 2 anos, vai fazer agora, que a gente mora nessa casa, a gente é os primeiros moradores, cuido dessa casa como se fosse minha. Tanto é que criticam, né? Você vai pôr papel de parede numa casa alugada? Vou. Você vai fazer isso na casa alugada? Vou. Porque é onde eu moro, eu acho que aonde você mora tem que ser um lugar que você se sinta bem, que você se sinta feliz, para você ter força para trabalhar, para você querer prosperar. Tudo isso emana e flui junto. Então a sua casa tem que estar condizendo com isso. Então eu cuido muito bem daqui, gente. Eu amo essa casinha aqui, vou sentir saudade dela. E logo depois a gente pegou e realizou mais um sonho nosso, que foi ter um cachorro. A gente sempre quis ter um cachorro.
Logo no começo que a gente casou, a gente pegou um cachorrinho que era a Mel, que nem era cor de mel, ela era preta. E meu pai fez eu devolver a cachorrinha porque ele não queria cachorro lá na casa, ele falou que não ia dar certo. Não era minha casa, né? Então eu devolvi a cachorra com muitas lágrimas. Depois de um tempo, eu consegui ter um gato. E esse gato ficou com a gente por um bom tempo, mas ele tinha uma doença autoimune e então ele sentia muita dor, mas a gente cuidava dele da forma que dava. Foi um gato que passou dificuldades com a gente, passou fome, não tinha dia que não tinha ração. E eu falava, o nome dele era Miau, Miauzão, falava, Miauzão, segura aí que já já a gente compra. E ele ficava tipo 3 dias sem ração e ele tava lá com a gente. E um tempo depois eu tive meu segundo gato, que era o Darius, e era o amorzinho da minha vida também. Era um bebezinho assim, ia atrás de mim onde eu ia e tínhamos esses 2 gatinhos. E eu perdi os dois no tempo de um ano, exatamente. Um ano eu perdi o Miauzão e depois, logo um ano, eu perdi o Darius por conta da FIV. E os dois eu tive que sacrificar, os dois eu estive lá e eu sinto muita falta deles, porque eu queria que eles estivessem vivendo o que a gente vive hoje, sabe? Eu queria que eles pudessem ter a oportunidade de comer a cremosa todos os dias, que a gente pudesse é, ter tido as condições de ter lá a casa, que eu sei que a gente errou nisso, porque a gente não tinha como. Então, eu sei que eu fiz o melhor para eles, mas eu queria ter feito mais. Então, eles me fazem muita falta, muita mesmo. Porque eu queria que eles estivessem aqui vivendo o que a gente vive, sabe? A parte boa, que nem diz o Gustavo agora. Eu queria que eles tivessem pego essa parte boa de estar com vacina em dia, de terem o que eles realmente mereciam. Porque hoje eu sei que eu daria isso pra eles, mas não era pra ser. Foi em um ano eu perdi os dois. Ai, peraí, gente, que o celular parou bem na hora das lágrimas aqui. Mas é isso. Logo depois que a gente mudou pra cá, acho que deu 20 dias, a gente pegou um Nasus. O Nasus é um cachorro que ele veio de um abrigo daqui de Sorocaba, chamado Ata. Inclusive, se você for daqui, vá lá e pegue um cachorro, adote. Porque ele é a alegria, gente. Ele é o príncipe, esse cachorro. Ele é aquele cachorro que fez eu ter vontade de ter 10. Porque ele é muito educado. Ele é. Não, eu amo esse cachorro. E ele é grande, ele é enorme. Na época eu falei pra ela, eu entrei em contato, né, com eles, aí entrou em contato a moça comigo no WhatsApp e eu falei, olha, eu quero um cachorro porte médio. Aí eu mostrei a casa, falei, ó, pra essa casa aqui que eu moro, eu acho que comporta um cachorro porte médio e tal. E aí ela falou assim, eu vou te mandar foto, tem muitas, não sei o quê. E eu falei, não, não precisa mandar foto, não. Me manda o que precisa de casa. O que você vê que, olha, esse cachorro aqui precisa de um lar. E aí ela falou do Nasus, que na época era Kiwi, então acho que foi isso que me fez pensar que ele era pequeno também, gente. Ela falou, Kiwi? Eu falei, Kiwi é nome de cachorro pequeno, né? E aí ela falou, olha, ele tá num lar temporário, que era uma veterinária, então era uma baiazinha bem pequenininha que ele ficava lá dentro, porque ele tava com medo dos outros cachorros no abrigo. E aí a gente foi lá buscar. Gente, quando abriram a porta, o cachorro era enorme, mas não tinha como voltar atrás não, a gente trouxe. Pegamos, ele nem queria entrar no carro, pegou o cachorro, enfiou no carro e vamos. E aí veio o Nasus, a alegria da casa. Foi difícil a adaptação. A gente pegou esse cachorro no intuito de ser uma para Ana brincar e na verdade não, porque ele sofreu muitos maus tratos, principalmente de criança. E aí a Ana não entendia que ela tinha que esperar ele se acostumar, então ela ia mexer nele, ele se assustava, então ele mordeu ela, mordeu a barriga dela. E a gente falou, meu Deus, eu entrava em contato com a moça lá e ela falava, nossa, mas desculpa, não sabia que ele tinha histórico de ser agressivo, quer devolver o cachorro? E a Ana, não, não vai devolver. Ficamos com ele, foi assim, uns 6 meses assim que a gente não podia levantar rápido, pegar a vassoura, até hoje ele ainda fica meio assim, mas ele já sabe que não vai apanhar, ele só fica meio desconfortável que a gente tá limpando a casa. Mas assim, foi muito difícil para ele esse começo, mas hoje, gente, ele se sente em casa. E aí agora, fez um mês,
A gente tem o Zed, que é mais um cachorro que a gente tem aqui na casa, que parece que não precisava mais, a gente vê que a gente precisava dele, que era uma pecinha que faltava. O Zed é muito espoleta, é um bebezão, também vem com histórico aí de maus tratos, a gente é a quarta casa que ele mora, e hoje a gente vê que ele olha pra gente sorrindo, assim, que antes era uma carinha desconfiada, sabe? E aí ele vem, pula na gente, quando a gente chega, ele mostra que tá alegre e a gente vê que o que a gente não fez nos gatinhos, a gente tem a oportunidade de fazer com eles, que é dar o nosso melhor, eles vivem bem, a gente, como a gente amou os gatinhos, a gente ama demais esses cachorros, são os meus meninos. Não vai dar para trazer aqui que eles vão derrubar a câmera, eles estavam brincando aqui, mas a minha casa eles brincam o dia inteiro, minha casa tem pelo, minha casa tem bagunça, mas a minha casa tem muita risada. É... Que vídeo difícil. Eu sei que a minha casa tem Deus, sabe? Quando eu entro aqui, eu sinto paz. Eu falei pro Gustavo hoje, inclusive, quando a gente chegou, aí eles estavam brincando na garagem, eles ficaram felizes que viram a gente. Eu falei, meu, eu sinto tanta alegria em voltar para minha casa. E ó, que eu posso dizer que eu já viajei, hein? Que esse ano, tudo que eu pensei que fosse demorar muito tempo para mim fazer, eu realizei. Esse ano eu troquei meu carro e eu consegui comprar um carro que a gente sonhou juntos, porque a gente aprendeu que um casal precisa sonhar junto e quando a gente começou a fazer isso, tudo começou a fluir. Então, se você acha que a sua vida não está dando certo, conversa com seu esposo e alinha os planos e começa os dois a correr atrás dos mesmos sonhos que vocês vão ver que vai. Porque a gente colocou os nossos sonhos ali, um do lado de um do outro, viu que era a mesma coisa e entregou para Deus e falou: olha, pai, é isso aqui que a gente quer. Se for da sua vontade, né, que faça acontecer. E, gente, começou assim a acontecer que a gente começou a pensar assim: será que a gente merece tudo isso? Começou a dar essa incerteza e a gente começou a entender que não é merecimento nenhum, que eu e ele não merecemos nada, mas é tudo graça. É tudo graça. Cada dia que a gente vê, a gente, olha, Deus, obrigada, porque é graça, porque merecimento não é nenhum. A gente tenta, a gente faz, mas não chega a ser isso aqui do que ele fez por nós. Então é tudo graça. Então nesse ano a gente comprou o nosso carro. Eu aprendi a dirigir, tirei minha carta e eu nunca tinha dirigido um carro, nunca tinha entrado num carro. Mas eu falei, eu vou fazer as coisas como tem que ser, eu vou fazer o certo. Então, o Gustavo nunca deu aulinha, eu fui crua para a autoescola, apanhei demais, porque hoje em dia já vão meio que sabendo, né? Eu falei, nossa, instrutora, peraí, eu não sei nem virar a chave aqui. Então, foi difícil e eu falava o tempo todo que Deus ia me honrar, que eu ia conseguir. E aí eu passei de primeira. Hoje tem um pouquinho de medo ainda, mas vou. Tá indo aos pouquinhos. Mas aprendi a dirigir. Fomos à praia, que a primeira vez que a Ana tinha ido ver o mar, ela nem lembra, tadinha. Ela era pequena, então no aniversário dela, ela não quis festa, ela quis ir à praia. E a gente passou os melhores 5 dias da nossa vida em Ilhabela. Não foi pouca praia, não. Vamos na praia mesmo. Foi os melhores dias. Fizemos vários passeios. Foi surreal. Vou dar os créditos, meu marido ganhou como melhor vendedor do ano uma viagem para Madrid, onde também foi 5 dias ali em casal. Vivemos coisas extraordinárias que a gente nunca imaginou que a gente viveria. Fui de avião, 12 horas de avião, e fomos lá, gente. Vivemos aquilo ali que a gente sabe que foi Deus. Não foi a gente, foi ele que mexeu em cada coisinha. É ele, sempre foi ele. E foi um ano assim que eu só tenho a agradecer. Esse meu último ano, e eu tenho certeza que os próximos também serão. A gente sabe que quando vem essas ondas de coisas boas, também vai vir as ondas de coisas difíceis, mas hoje a gente tem a quem nos amparar. A gente não teme mais isso, a gente confia. E a gente sabe que mesmo as coisas ruins, mesmo as dificuldades, tudo é Ele. Tudo é aprendizado. Se eu não tivesse
o passado pelo cartão, eu não teria a responsabilidade, a gente não teria a maturidade que a gente tem hoje em relação ao financeiro da nossa casa. Se eu não tivesse cuidado da minha casa, como eu não cuidei, se eu não tivesse passado por aquelas turbulências, hoje eu não saberia realmente o valor que é uma mulher e o que ela precisa fazer em um lar, e o meu marido não saberia a função dele e amar a esposa como Deus amou a igreja, e eu não saberia o que é a submissão, que até então eu criticava demais isso, achava arcaico. E não tem nada melhor do que você ser submissa a um homem que está abaixo de Deus, gente. Não tem nada melhor. Estar criando a minha filha hoje dentro da igreja, ter esse vínculo, ela está ali à parte, nós estarmos à parte. Hoje eu trabalho nas mídias da igreja, inclusive. Se você for na Lagoinha Sorocaba, que é onde a gente congrega aqui, você vai me ver lá no telão. A gente está por dentro, a gente fez amigos, coisa que a gente não tinha, e pessoas que estão ali também com os mesmos princípios ali, pessoas de Deus, pessoas que fazem parte ali do que a gente espera caminhar junto. Então, gente, tudo isso, se a gente não tivesse passado antes, a gente não teria aprendido e não teria como a gente lidar com isso agora, porque às vezes a gente pede algo para Deus e a gente não sabe como a gente vai fazer isso, porque a gente não aprendeu. Então, é Ele. Acho que não tem como eu encerrar esse vídeo sem falar que Deus é um Deus que move montanhas, é um Deus de milagres, é um Deus que faz as coisas acontecerem, que faz pessoas surgirem de repente, que faz você ouvir algo que você precisa, que te dá respostas. É Ele, é Deus. Deus que faz tudo se encaixar, Deus que faz as coisas acontecerem como tem que acontecer, que tira nossos medos, é Ele que ajeita tudo. Então, é Ele que tudo que aconteceu na minha vida, eu só posso dizer isso. Foi Deus, não foi eu. Não adianta você me perguntar como você fez, porque eu não sei. As coisas foram acontecendo e quando a gente viu, a gente já estava vivendo. E amanhã vamos viver, na verdade estamos vivendo, né? Mas amanhã eu vou compartilhar com vocês mais uma alegria na nossa vida, mais uma conquista, e eu já deixo aqui claro que não foi nós. Foi Deus mais uma vez que preparou tudo. Foi Deus mais uma vez que falou: não, você está sonhando muito pequeno. Eu tenho planos muito maiores para vocês. Então calma, só tenham calma. E de repente, quando a gente viu, a gente está vivendo o que a gente está vivendo atualmente. E a partir de amanhã vocês estarão sabendo. Eu acho que eu já falei muito, eu acho que eu estou borrada, porque eu já chorei muito. Mas eu acho que não teria forma melhor de começar esse vídeo sem vocês saberem quem é a Luciane, sem vocês saberem o que eu vivi, porque às vezes você olha na internet e você pensa que é fácil, que a vida é fácil, que as coisas são simples, mas não são. Mas tenha fé, não desista e coloque seus planos abaixo do Senhor, porque o deserto não é morada, gente. Você não vai morar ali. Então, calma, mas esteja atenta para sair dele logo, porque os planos de Deus são assim grandes, grandiosos demais. E minha mãe sabe disso, ela vai ver esse vídeo. Meu pai também, porque ontem eles tiveram uma notícia e eles sabem que foi Deus, porque quando a gente tenta fazer sozinho, não vai. Só vai quando é Deus que está na frente. Então confia, tá? Eu vou ficar por aqui, gente, porque eu tô chorando demais. E eu encontro vocês amanhã, às 18 horas. E se Deus quiser, sem falhar, vai ser até quando Ele dizer que não, chega de canal. Mas enquanto não, eu vou estar aqui com conteúdo novo para vocês. Vou falar de Deus sim, se você não gosta, sinto muito, mas é Ele que rege a minha vida, é Ele que vai estar na frente de tudo aqui. E é isso, meu celular vai descarregar, gente. Mas só para deixar claro também, mais uma coisa que foi Deus, esse vídeo aqui está sendo gravado no iPhone 13. Eu doei uma Canon, mas eu tenho um celular bom também. E foi ele que me deu, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.